Louvado seja Jesus Cristo, o nosso Senhor. Convido a igreja a abrir suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 50. Gênesis, capítulo 50. Leremos dos versos de número 15 ao verso de número 21. Temos acompanhado aqui a cada domingo a série de sermões no livro do profeta Daniel com o reverendo Ellerson, e hoje, pelo motivo de ele estar na congregação Ebenezer para ministrar a Santa Ceia e pregar também a palavra do Senhor, essa série será brevemente interrompida, mas se Deus assim permitir, estará de volta na semana que vem. Gênesis capítulo 50, versos do verso 15 ao verso 21. Assim diz a palavra do Senhor. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Neste momento em que lemos a palavra, convido a que fechem mais uma vez seus olhos, curvem as suas cabeças e clamem ao Senhor que Ele dê a iluminação para que sejamos edificados pela sua palavra. Após alguns instantes de oração silenciosa, convido o nosso irmão aspirante Lucas para nos conduzir a Deus em uma oração audível. Fechemos nossos olhos e oremos mais uma vez ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, nós te louvamos, exaltamos, bendizemos, pois o Senhor nos deu um livro precioso, que é a luz que ilumina, que contém a luz que ilumina os nossos caminhos. Este livro é a Sagrada Escritura, é a Tua Palavra, Senhor. Nós estamos nesse momento perante ela, e reconhecemos, ó Deus, que em nós, por causa do pecado, somos totalmente incapazes de a compreendermos, de a recebermos de modo transformador. E te suplicamos, ó Pai, que através do Teu Santo Espírito, o Senhor venha iluminar a nossa mente e o nosso coração, para que sejamos não apenas informados pela Tua Palavra, mas por ela transformados, santificados. Nós cremos no poder da Tua Palavra, Senhor. Nós cremos que ela é eficaz, que ela é viva e que ela não voltará vazia. Concede, Senhor, que o nosso coração seja como um solo fértil, para que ao cair a semente da Tua Palavra, ela venha frutificar. Ó Senhor, carecemos, necessitamos, ó Deus, do Teu agir. Rogamos, ó Pai, que o Senhor tome em Tuas mãos a vida do Teu servo que nos ministrará a palavra. Que não seja ele que fale, mas o Senhor, ó Deus, fale poderosamente ao nosso coração. Livra-nos, ó Pai, de toda distração, de tudo que possa nos atrapalhar nessa hora. E que o Senhor seja exaltado e glorificado através da pregação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Imagine
que alguém te fez um mal terrível e que em algum momento da sua vida essa pessoa te proporcionou grande sofrimento. E agora imagine que a situação mudou. Você agora está na posição, com poder, com autoridade, para retribuir esse mal. E o que você faria? Existem muitas narrativas, muitas histórias que nós ouvimos e vemos em filmes, séries, novelas, na mídia em geral, de pessoas que sofreram muito na mão de alguém e que ao longo dessa história, dessa narrativa, vão trabalhando, vão se superando, dão a volta por cima até conseguirem se vingar, até conseguirem retribuir o mal àquelas pessoas que lhe fizeram mal. Narrativas desse tipo costumam nos impactar bastante e às vezes a gente até se pega torcendo para que de fato a vingança ocorra. Não, aquela pessoa sofreu, ela tem que pagar, a outra que fez o mal tem que pagar. A gente acaba torcendo para que a vingança realmente venha a ocorrer. Mas a história de José, como nós lemos nas Escrituras, ela tem um desfecho completamente diferente. Ela nos mostra uma face completamente distinta da vingança, da retaliação. E é uma história muito conhecida, a história de José. Ele, que era o filho mais amado de Jacó, as Escrituras deixam isso muito claro, lá em Gênesis 37. Ele era o filho que Jacó teve com Raquel, a esposa que ele mais amava. Portanto, Jacó tinha uma série de caprichos ali com relação a José. E os seus outros filhos sentiam inveja, sentiam ciúmes por conta disso. Além do mais, José costumava ter sonhos e relatava esses sonhos para seus irmãos. E as interpretações desses sonhos deixavam seus irmãos ainda mais revoltados, com ainda mais ódio de José. Além disso, José era também aquele filho que era enviado pelo pai para espionar os seus outros irmãos durante o serviço. José ia para o campo com seus irmãos e voltava trazendo as más notícias. Ele era como se fosse o dedo duro da família. Ele apontava onde seus irmãos estavam errando, o que eles estavam fazendo de errado. E cada vez mais os irmãos de José o detestavam. E em uma determinada situação, José vai ao campo, encontra-se com seus irmãos e ali eles tramam matá-lo. Após discutirem entre si o que iriam fazer com ele, mudam de ideia, o aprisionam numa cisterna, uma espécie de poço, e em seguida o vendem para uma caravana de mercadores que estava indo para o Egito. Os irmãos de José, sangue do seu sangue, o vendem como escravo. Ele é levado então para uma nação completamente diferente. Ele é levado para longe da sua família, levado para longe do seu pai, que tanto amava. E ali no Egito, José sofre ainda mais. Não só de saudade da sua terra, não só de saudade do seu pai, mas ele sofre a tentação. José é tentado pela esposa de Potifar, o seu patrão, ali no Egito. José sofre ao ser acusado de um crime que não cometeu. Ele sofre ao ser lançado em uma prisão por conta deste crime que ele não cometeu. E ele sofre também sendo esquecido ali naquela prisão por vários anos. A vida deste jovem, a partir do momento em que foi vendido por seus irmãos, se tornou uma montanha russa com vários altos e baixos. Muito sofrimento, muita dor, até que o Senhor, agindo na vida dele, com a sua providência, o coloca na posição de governador do Egito. Em um período de grande fome, de grande escassez em toda a terra, José é o segundo homem mais poderoso do mundo naquela ocasião. E é a esse governador, é a este homem que os seus irmãos, aqueles que o haviam vendido, vão recorrer, completamente vulneráveis, famintos, desesperados, para comprar
alimento, para comprar mantimento. O jogo vira completamente ao longo destes anos. E José então está em uma posição de extremo poder, de extrema autoridade. E os seus irmãos, que tanto mal lhe fizeram, estão agora em suas mãos. No final de Gênesis 49, nós vemos a morte de Jacó. José, depois de encontrar-se novamente com seus irmãos, ele não os pune. Ele os testa, de fato, mas no final recebe novamente a sua família toda no Egito, juntamente com Jacó, o seu pai. E quando Jacó morre, é que seus irmãos começam a temer pelas suas vidas. Eles começam a se desesperar, porque Jacó, seu pai, aquele em quem eles depositavam a sua esperança, havia partido. E é aí que nós entramos no texto desta noite. Eu gostaria de destacar o seguinte tema nesta ocasião: reagindo ao mal que sofremos. Para que o título não ficasse muito grande, eu deixei dessa forma: reagindo ao mal que sofremos. Mas não é qualquer tipo de mal. É o mal que fazem contra nós, especificamente nesta ocasião. Então, entrando propriamente no texto, a partir do verso 15, nós vemos como os irmãos de José reagiram após a morte de Jacó. Nesta história de mal que eles fizeram, vejamos a parte daqueles que praticaram o mal, como eles tentaram resolver essa situação após o seu arrimo, aquilo que eles colocavam a sua fé ter falecido, que era Jacó. Eles bolam uma estratégia, como nós vemos no verso 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal que lhe fizemos. Então eles ali reunidos, eles entendem que a única coisa que restringia José de utilizar todo o seu poder para retribuir o mal que eles causaram a ele, era justamente o respeito e o amor que José tinha por seu pai. Eles estão temendo essa retaliação, porque, na verdade, eles não confiavam que José havia os perdoado após tudo aquilo que aconteceu. A fé, a confiança, o descanso destes homens repousava sobre a vida de Jacó. Eles estavam tranquilos enquanto Jacó estivesse vivo, mas agora em sua morte, eles precisam bolar uma estratégia. Eles decidem enviar um mensageiro para José, para tentar apaziguar esta situação. Mas estes homens, 11 homens, excluindo Benjamim, que era o irmão de José de sangue propriamente, de sua mãe e pai, 10 irmãos que haviam feito mal a ele, eles não haviam entendido ainda algo que José já compreendia muito bem. Eles não estavam descansando nas promessas que Deus havia feito aos seus pais, a Abraão, a Isaac e a Jacó. Eles estavam se esquecendo de que Deus tinha uma aliança com aquela família, uma aliança com aquela linhagem, e o Senhor estava preservando aquela aliança. José já estava entendendo isso, enquanto seus irmãos não entenderam. Seus irmãos estavam com uma fé ainda tardia, não estavam confiando no Senhor, mas sim na vida de seu pai, Jacó. E então, antes mesmo de pontuar aqui algumas verdades deste texto, eu pergunto: quem é o seu Jacó? Ou melhor, em quem você deposita a sua confiança? Quem é o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, como nós lemos hoje no texto da liturgia? É uma pessoa? Você deposita a sua fé, a sua confiança em alguém, em algum familiar, em algum parente? É a sua carreira? É o seu emprego?
É aquilo que você já conquistou ao longo da sua vida? O que é que, se você perder, você está perdido? Para os irmãos de José, era Jacó. Pelo menos é o que eles criam ser. Mas nós temos um Senhor em quem nós podemos de fato firmar a nossa fé, firmar a nossa confiança, em meio a maior ameaça que possa se levantar contra nós. E então, dos versos 16, do verso 16 ao 18, vemos propriamente essa estratégia, como os irmãos de José se portaram para tentar resolver esta situação. Assim diz, a partir do verso 16: Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. Eles enviam então um mensageiro. Eles não vão pessoalmente de cara. Primeiro eles mandam alguém para ir preparando o coração de José. E isso, meus irmãos, é um pedido de perdão indireto. Não é bem uma atitude de quem está de fato arrependido, mas de quem está com medo do que pode acontecer. Alguém que está com medo das consequências. Talvez seja por isso que José chora aqui nesta passagem, porque ele fica comovido, ele fica de fato ferido pela falta de arrependimento dos seus irmãos, ou pela falta de entendimento dos seus irmãos acerca do perdão que eles já haviam recebido. E então, só depois de enviarem este mensageiro para ir preparando o coração de José, é que os irmãos se apresentam, colocando-se como seus servos. Eles apelam para o nome de Deus, apelam para o nome de Jacó, a fim de fugirem de uma provável retaliação de seu irmão. Isso também revela um pouco das nossas atitudes, porque muitas vezes nós queremos o perdão, mas nós não queremos ter que pedir perdão. Nós queremos fugir das consequências dos nossos erros, dos nossos pecados, mas nem sempre estamos dispostos a nos colocar em posição de humilhação e pedir perdão pelo que fizemos. Isto diante de Deus e diante do nosso próximo. Já aconteceu com você, talvez, de fazer algo que ofendeu alguém, ou fazer algum mal para alguém, e ficar desajustado diante dessa situação, mas eu não vou pedir perdão, ela entende, vida que segue. Ou talvez você só queira pedir perdão, só se apresente ali com um falso arrependimento para fugir da situação desagradável, para que não fique um clima ruim, uma situação ruim com aquela pessoa, mas de fato não há um arrependimento genuíno. Era mais ou menos assim que os irmãos de José estavam se portando. Nós devemos, meus irmãos, quando confessamos os nossos pecados, devemos procurar fazer isso em sinceridade, quebrantando o nosso coração, não somente para fugir da punição, das consequências, mas a fim de que haja genuína restauração nos relacionamentos que nós quebramos. E por isso José ficou desapontado. José chora nesta situação. Mas se nós vimos agora a forma como os irmãos de José agiram, aqueles que fizeram o mal agiram, vamos ver agora o lado de quem sofreu o mal, daquele que estava agora em uma condição de reagir com mal, mas que escolhe um outro caminho, que toma uma outra decisão, que age de uma forma diferente da esperada. E aqui a nossa primeira verdade, nosso primeiro ponto. Reagindo ao mal que nós sofremos, devemos nos submeter à autoridade do Senhor. Um primeiro passo que José toma aqui para reagir
ao mal que os seus irmãos fizeram é se submeter à autoridade do Senhor. E assim nós vemos no verso 19. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? José os responde com uma pergunta retórica, mas que revela o entendimento que ele tinha de si mesmo. Ele tinha muitas razões para se voltar contra os seus irmãos e para usar o poder que ele tinha para puni-los. Mas ele entende uma coisa que seus irmãos não entenderam. José sabia que só estava naquela posição de governador do Egito, estando sujeito apenas ao poder de Faraó, ali naquele reino, o reino mais poderoso do mundo naquela época, porque o verdadeiro rei, o rei dos reis, o Senhor sobre todas as coisas, o havia colocado naquela posição. José reconhece que Deus é quem o colocou ali. Ele se humilha, ele se submete diante do poder do Senhor. Sua fé, diferentemente da fé de seus irmãos, estava firmada no Senhor, estava firmada em Deus. José entendia que a aliança feita com os seus pais deveria ser preservada, e que Deus estava preservando esta aliança por meio de tudo aquilo que aconteceu na sua vida. José estava sendo capaz de enxergar até mesmo a sua posição no meio deste plano de Deus. Em momento algum ele se enxerga como ele se enxerga na posição de a vara de Deus, como aquele que deveria punir, que deveria castigar, que deveria de fato fazer justiça. Não. Tendo poder para fazer isso, ele não faz, porque ele entende que o seu papel naquela história era diferente. E assim, meus irmãos, nós devemos tomar muito cuidado quando nós sofremos, especialmente quando sofremos o mal causado por outra pessoa, por alguém. Porque quando o mal acontece contra nós, nós nos sentimos feridos, naturalmente, e nos sentimos no direito de reagir à altura, pagar o mal com o mal. Aquela pessoa me fez algum mal, eu vou retribuí-la. Aquela pessoa me feriu, vou feri-la. Ela me enganou, eu vou enganá-la, vou de alguma forma prejudicá-la por conta daquilo que ela me fez. Muitas vezes nós explodimos uns com os outros porque nos sentimos no direito de nos colocar no lugar de Deus, diante das demandas, diante das dificuldades que as pessoas apresentam na nossa vida. Mas esta passagem nos mostra que uma melhor forma de reagir ao mal que nós sofremos é nos submetendo à autoridade do Senhor, é entendendo que nós não estamos no lugar de Deus. Pelo contrário, nós devemos confiar no Senhor, confiar na sua providência. E já é o que nós veremos mais detalhadamente no próximo destaque. Reconheça a soberana providência do Senhor. Este versículo não é só importante nesta narrativa, ele é praticamente um dos versículos mais importantes do livro de Gênesis. Lembrando que Moisés escreve o livro de Gênesis para o povo que estava saindo do Egito. Então, Deus, por meio de José, trouxe o povo para o Egito, onde ali ficou abrigado naquele tempo. Posteriormente, muitos anos depois, séculos depois, Moisés está tirando este povo do Egito. E ele escreve o livro de Gênesis para mostrar àquele povo que Deus governa a todas as coisas que acontecem. E que com a sua soberana providência, Ele continua sustentando o seu povo. A providência de Deus na nossa vida é efetuada de formas que nós não conseguimos compreender, que muitas vezes não fazem sentido para nós. Por exemplo, José, ele poderia ter questionado a Deus várias vezes, se perguntando: Senhor, por que, Senhor?
por que o Senhor permitiu que meus irmãos fizessem isso comigo? Senhor, por que o Senhor permitiu que eu fosse preso por um crime que eu não cometi? Senhor, por que o Senhor permite que a minha vida seja tão dramática, tão difícil? Quando eu penso que as coisas estão ficando boas, então fica tudo ruim. Como assim, Senhor? Mas José em nenhum momento age dessa forma. Nós não vemos nenhum registro de José reclamando com Deus acerca da sua condição. Em todo o tempo, ele se submeteu à autoridade do Senhor e reconheceu a soberana providência de Deus. Ele foi de filho predileto a escravo. Ele foi do servo mais honrado, aquele que estava debaixo somente do seu patrão, ali na casa, a um prisioneiro esquecido na masmorra. Muitos de nós, na situação em que ele viveu, reclamaríamos com Deus, murmuraríamos. Nossa fé seria abalada diante de situações como essas. Essa narrativa nos mostra claramente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque em meio a tanto sofrimento na vida de José, o Senhor continuava o abençoando. Quando ele é colocado na casa de Potifar como servo, tudo aquilo que ele fazia prosperava, porque Deus o abençoava. Quando ele vai para a prisão, os chefes ali, os carcereiros, colocam ele para tomar conta dos outros presos, porque tudo aquilo que ele fazia prosperava, devido à sua fidelidade ao Senhor. E posteriormente, quando elevado a governador do Egito, tudo é colocado nas suas mãos, em meio a um tempo de extrema crise que abateu a terra, porque o que era colocado em suas mãos prosperava, devido à sua fidelidade para com o Senhor. Em vez de reclamar, em vez de murmurar, José reconhece que a soberana providência de Deus tenha abençoado a sua vida e a sua família também. Ele entende que aquilo que aconteceu lá no seu passado, quando seus irmãos o jogaram na cisterna, o venderam como escravo, era para que muitos anos depois toda a sua família fosse preservada em vida. Toda a sua linhagem que havia recebido a promessa do Senhor fosse preservada. Ele responde aos seus irmãos, dizendo: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Em meio aos sofrimentos, José continuou demonstrando uma atitude de um verdadeiro servo de Deus, de um verdadeiro servo do Senhor. Portanto, quando as coisas dão errado na nossa vida, quando o mal é praticado contra nós, é verdade, a gente sofre, a gente lamenta, mas nós não devemos murmurar contra o Senhor, porque mesmo o mal é convertido em bem na vida daqueles que amam a Deus. A providência do Senhor está sempre assistindo a cada um de seus filhos, a cada um de seus servos. Devemos descansar nessa certeza, devemos confiar nessa soberana providência, mesmo que a gente não entenda. Certamente muitos de nós aqui presentes já passamos por grandes dificuldades, passamos por males que foram infligidos a nós por outras pessoas, e talvez nós não tenhamos visto tais pessoas que fizeram mal receberem alguma punição, mas mesmo assim, o mal praticado contra nós não está fora do controle de Deus, não está além do governo do Senhor. Tudo o que acontece está dentro da sua providência, e Ele executa essa providência como lhe apraz. Não somente a família de José estava sendo preservada ali, a família próxima, mas também todo o Egito, e principalmente a promessa que Deus fez a Abraão teria continuidade. A linhagem que chegaria até Jesus Cristo, o nosso Senhor, estava sendo preservada. Judá, um dos irmãos de Jesus,
de onde vem a linhagem de Jesus Cristo, um dos irmãos de José, de onde vem a linhagem de Jesus, estava sendo também preservado. Judá, seus filhos, toda a sua família. Portanto, o Senhor sabe muito bem como governa a história do seu povo, como governa a história da sua igreja. Quando perseguidores se levantam contra a igreja de Cristo, nós devemos descansar, sabendo que o Senhor continua agindo com a sua providência, continua sustentando, mesmo que muitos cristãos sofram. E de fato, cada vez mais veremos isso acontecer. Cada vez mais a perseguição contra os cristãos se levanta, mas saibamos que o Senhor é soberano e continua cuidando de nós, exercendo a sua providência sobre a nossa vida. E nós avançamos para o nosso último destaque desta noite. Ao reagir ao mal que você sofre, responda com misericórdia. Assim nós lemos no verso 21. José continua a tranquilizar os seus irmãos. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Lá no início da história de José, mais precisamente em Gênesis 37, verso 4, nós vemos que os seus irmãos o odiavam tanto que não podiam falar a ele pacificamente. Imagina você conviver numa casa com 10 irmãos e que todos eles são ríspidos com você. E agora, numa situação inversa, nós vemos José falando pacificamente a seus irmãos. Nós vemos aqui um desfecho de uma história dramática, de uma história difícil para José, mas é um desfecho pacífico. Há uma reconciliação entre a família. Os irmãos são reconciliados, a família é reunida novamente. Há paz, de fato, entre aqueles irmãos, entre os filhos de Jacó, finalmente, após tantos anos. A conduta que nós vemos por parte de José é uma conduta, como já disse, de um verdadeiro servo do Senhor. Perdoar é o que ele faz aqui, e perdoar é de fato assumir o prejuízo. Ele abre mão de pagar com o mal que ele sofreu. Ele assume para si todo o prejuízo, ele deixa para trás todo o mal que sofreu, e ainda acrescenta o cuidado para com seus irmãos, para com a sua família, prometendo sustentá-los enquanto ele vivesse. Enquanto ele estivesse em poder de fazer isso, ele promete sustentar, alimentar e prover o necessário para os seus familiares. Lá em Mateus capítulo 5, se você estiver com a sua Bíblia aberta, vamos lá comigo. Mateus capítulo 5, de 38 a 41, nós lemos o seguinte: ensinamento do próprio Senhor Jesus. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2, dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. A lei daquele tempo indicava que aquele que causou o mal deveria receber de volta este mal. Jesus ensina que é melhor sofrer o mal, assumir o prejuízo do mal, e é justamente o que José está fazendo aqui, vivendo como um genuíno servo de Cristo, muito antes da encarnação de Jesus Cristo. Paulo, também escrevendo aos Romanos capítulo 12, de 17 a 21. Romanos 12, de 17 a 21. Paulo
apresenta uma série de preceitos, uma série de virtudes, nas quais nós encontramos: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. O verso 21, quem abriu, pode ler. É isso que José está fazendo nessa situação. José não está respondendo o mal com o mal, mas o mal com o bem. Ele está respondendo com misericórdia. Portanto, ao sofrer o mal na sua vida, não reaja com o mal. Não pise o pé de quem te pisou o pé. Não fira aquele que te feriu. Não retribua com insultos aquele que te insultou, mas responda com misericórdia. Portanto, estes preceitos tão importantes na vida de um cristão são observados na conduta que José teve com os seus irmãos. Sendo o homem mais poderoso, o segundo homem mais poderoso daquele tempo, ele não fez questão de usar o seu poder para responder com o mal. Então eu torno a trazer de volta aquela situação hipotética que mencionei no início. Imagine que alguém te fez um grande mal e que agora você tem condições de retribuir esse mal. Como você agiria? As narrativas em que a vingança acontece são muito comuns no nosso dia a dia. Mas um verdadeiro servo do Senhor reconhece, mesmo que não entenda, que a providência do Senhor abrange até mesmo o mal que sofremos. A providência do Senhor está associada àquilo que acontece de bom e de ruim na nossa vida, as vitórias e as derrotas, as lutas e as glórias, as humilhações e as honras, e até mesmo na morte, a providência do Senhor está com aquele que ama ao Senhor, aquele que ama a Deus. E para concluir, a história de José retrata a nossa história. Só que muitas vezes a gente se espelha naquele que sofreu. De fato, a gente sofre na vida. Mas, na verdade, nós estamos mais para os irmãos de José nessa narrativa. Assim como os irmãos de José agiram de forma perversa, traíram e humilharam, nós agimos perversamente contra Deus todos os dias. Nós traímos o Senhor, levantando para nós deuses, querendo nos colocar no lugar de Deus. Nós traímos o Senhor, adorando a outras coisas que não são o Senhor. Nós, se dependesse de fato de nós mesmos, deixaríamos de lado o Senhor, esconderíamos numa cisterna e viveríamos a nossa vida como se nada tivesse acontecido. Mas graças a Deus, porque Ele nos amou e em Jesus Cristo nos resgatou dos nossos pecados. Ele é quem assumiu o prejuízo do nosso pecado, enviando o seu Filho amado, Jesus Cristo, para pagar a dívida que nós tínhamos, para sofrer aquilo que nós deveríamos sofrer. Nós deveríamos padecer no inferno pelos nossos pecados, mas o Senhor em Cristo Jesus agiu de forma misericordiosa para conosco e nos livrou deste jugo, nos livrou da escravidão do pecado. E assim como a família de José foi reunida, foi reconciliada, em Jesus Cristo nós fomos reconciliados com Deus. Agora nós somos parte da família de Deus, estamos unidos a Ele, podemos de fato desfrutar
da companhia do Senhor todos os dias, certos de que, por mais que o nosso passado seja de pecado, por mais que o nosso passado seja de ódio contra o Senhor, de rebeldia contra o Senhor, nós somos perdoados, nós somos abraçados, nós somos aceitos de volta. E que essa misericórdia, que essa enorme graça foi dispensada na nossa vida. Que nós desfrutemos deste perdão dia após dia. E que nós respondamos ao perdão que nós recebemos, agindo como aquele que nos salvou. Quando feridos, que nós tenhamos misericórdia daqueles que nos feriram. Quando sofrermos o mal que alguém causa a nós, nos lembremos que fomos perdoados de um mal muito maior que nós causamos contra o Senhor. Que Ele assim nos capacite a viver cada dia firmados nessas verdades. Amém. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Pai amado, Deus Santíssimo, louvado, exaltado, engrandecido seja o Teu nome. A Tua palavra é viva e eficaz, preciosa para nós, e os Seus ensinamentos são mais desejáveis do que o mel, mais desejáveis do que o ouro, Pai. Nós Te agradecemos, porque temos sido constantemente instruídos por ela. Obrigado, ó Pai, por este dia na Tua casa, este dia na Tua presença. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem falado ao nosso coração, e rogamos que o Senhor nos ajude a viver consoante aquilo que nós temos aprendido aqui todos os dias. Que as verdades que ouvimos aqui hoje sejam fixadas no nosso coração, que Teu Espírito Santo nos capacite a viver de forma misericordiosa quando nós sofrermos. Que o Senhor nos ensine a enxergar o nosso lugar. Ajude-nos, ó Pai, a não nos colocarmos num lugar que pertence somente ao Senhor. Humilha-nos, ó Deus, segundo a Tua vontade, e continua a nos assistir com a Tua soberana providência. Mesmo nos momentos em que a dor nos levar a duvidar, ajuda-nos, ó Pai, a permanecermos firmes em Ti, certos de que, mesmo que o nosso entendimento limitado não seja capaz de compreender, o Senhor tem nos assistido, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Conduza-nos, ó Senhor, para os nossos lares, abençoa a semana que está se iniciando, e que tudo aquilo que nós fizermos, as obras das nossas mãos, os nossos pensamentos, as nossas conversas, que tudo isso, ó Deus, seja feito para a honra e glória do Teu nome. Que cada dia mais nós sejamos mais e mais conformados à imagem de Cristo Jesus, o nosso Salvador, Teu Filho amado, que foi enviado a este mundo para morrer pelos nossos pecados e conceder-nos grande salvação, ó Deus. É a oração que nós Te fazemos, em nome de Jesus. Amém.